Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo. Para quem está chegando agora aqui no canal, meu nome é Maurício, este é o canal Falando do Reino. Sejam todos muito bem-vindos a este humilde canal, onde nós fazemos estudos bíblicos, postamos pregações, da palavra de Deus, que você seja ricamente abençoado pela palavra de Deus. E o vídeo de hoje será o capítulo 5 de Marcos. Bora pro vídeo. Olá! Seja bem-vindo ao canal Falando do Reino. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos. Aproveita e já deixa seu like. Bora pro vídeo e vamos nesse papo de crente. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. O versículo 1 do capítulo 5 de Marcos, na verdade, ele começa no capítulo 4, porque o estilo literário de Marcos, ele retrata sempre o Senhor Jesus em ação, o verbo em ação. Então, é o estudo que nós fizemos no vídeo anterior, aquela tempestade, os discípulos ali no barco, Jesus dormindo no barco, o barco começa a encher d'água, os discípulos, Senhor, não te importa que pereçamos? Então, Jesus acalma ali o vento, o mar, existiu toda essa situação, e por fim, então, no versículo 1 do capítulo 5, ele chega, os discípulos de Jesus, chega a uma cidade chamada Gadara, que é a província dos Gadarenos. Gadara, ela é uma província, é uma cidade que fica numa província de 10 cidades, chamada também de Decápolis. Do grego deca, 10, e polis, cidade, Então, Gadara também é conhecida como Gerazenos, justamente por causa da cidade que leva o mesmo nome de Gerasa. Então, Gadara, o significado da palavra, ela é referente ao gado, ao conjunto de animais criado no pasto, como bois, cavalos e carneiros. E no versículo 2 diz assim: E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então, no Evangelho de Marcos, aqui do versículo 2 ao 5, Marcos ele descreve um homem possesso de um espírito imundo, e ele descreve as condições em que esse homem vivia, condições subhumanas, a maneira como ele vivia. Ele vivia nos túmulos. Quando o texto diz que ele sai dos sepulcros para ir de encontro a Jesus, porque ele tinha sua morada nos sepulcros. Então era o cemitério da época. E a cultura daquela época, diferente da nossa, os corpos não eram enterrados, eles eram colocados em cavernas. Então muitas vezes as cavernas não tinham nenhuma pedra ali para estar fechando, eram os túmulos da época. E o texto diz que esse homem ele vivia no cemitério, ele vivia nessas condições. Então você imagina uma pessoa que vive, que mora num cemitério ali, ao lado de corpos em decomposição. Então essa era o estilo de vida, a maneira como esse homem vivia. E o texto diz que as pessoas tentavam prendê-lo. Então, muito provavelmente, por conta da sua possessão demoníaca, ele era um homem agressivo, Ele era um homem agressivo. E nós sabemos que uma pessoa que ela está com um espírito imundo, ela fica... Não são todos, Há casos e casos de possessão demoníaca, mas há casos como desse homem, ele ficava com uma força descomunal, porque nada podia detê-lo.
nada podia prendê-lo, nem cadeias, nem correntes, nem algemas, né? O texto diz aqui que ele despedaçava tudo, né? E o texto diz que ele andava sempre de dia e de noite clamando e ferindo-se com pedras. Então, muito provavelmente nos momentos de lucidez deste pobre homem, ele clamava, gente. E o clamor, ele é um pedido de socorro gritado. Então ele clamava, ele pedia por socorro, né? Isso aqui, infelizmente, as pessoas ali da cidade de Gadara, dessa província, não podiam fazer nada por ele. O que eles tentavam fazer ali era acorrentar, manter aquele homem preso, né? Talvez no intuito ali de varrer esse problema para debaixo do tapete, de modo que esse homem não incomodasse ali, não assustasse, não incomodasse os moradores da cidade. Então eles tentavam inutilmente prender, e o homem, por sua vez, também tentava inutilmente clamar por socorro, né? Mas louvado seja Deus que o Senhor Jesus então chega na vida deste homem para libertá-lo. E há também uma característica das pessoas, possessas, que assim como esse homem, ele se feria com pedras. Nós temos ali no Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 15 e 18, nós temos também a situação de um rapaz, né, chamado de lunático ali. Ele era um lunático, e quando o espírito se apoderava dele, tentava destruí-lo. Então, da mesma forma que como esse gadareno, ele se feria com pedras, o perfil dessas pessoas possessas, ela é um perfil autodestrutivo, né? O demônio fica ali na vida daquela pessoa até acabar com a vida dela. E no versículo 6 ao 13, Jesus então começa algo que é inédito. Jesus não faz isso por outras vezes. Quando nós vemos o Senhor Jesus expulsando demônios, o Senhor Jesus, ele manda que os demônios se calem. Ele manda que os demônios não falem nada. Mas aqui Jesus passa a ter um diálogo com esse demônio, e o demônio também começa a conversar certas coisas com Jesus. E a gente vai estar vendo aqui do versículo 6 ao 13. O Senhor Jesus então começa a tratar com esse espírito imundo. Vamos ler o texto. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muito. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo o permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. Então nós temos aqui, pessoal, no versículo 6 e 7, os demônios sabem quem é Jesus, né? Jesus, como enviado de Deus, ele estava aqui, como naquela parábola, onde o Senhor Jesus diz que ele é o valente que amarrou o valente. Ele é mais valente do que o valente. Então, naquela parábola do capítulo 3, se não me engano, quando é a blasfêmia dos fariseus, o Jesus é aquele que é mais valente. Mais valente do que quem? Mais valente do que o diabo. Então aqui, o Senhor Jesus, ele já está impondo a sua vitória sobre o reino das trevas. Ele já amarra o valente ali, que é o diabo, ele já está amarrado. Então Jesus, ele está tomando ali como despojo as vidas que Satanás havia mantido presas ali. Então uma delas é este homem. Então ele reconhece, os demônios reconhecem quem é Jesus. Assim como no livro de Atos, né, havia ali os filhos de um judeu, eles eram exorcistas,
E eles tentavam expulsar os demônios, em nome de Jesus. Eles diziam assim: esconjuro-vos pelo Jesus que Paulo prega, né? E os demônios viraram para eles assim e falaram: eu conheço Paulo, eu sei quem é Paulo. Por quê? Porque Paulo também saqueava o inferno, né? Com a autoridade que o Senhor Jesus tinha dado para ele. Mas os demônios viram para aqueles homens e falaram: e vocês, quem são? Então os demônios, pessoal, eles sabem quem é prejudicial a eles. Eles sabem aquele crente que é cheio do Espírito Santo, né, e que saqueia o inferno. Porque nós, como igreja, nós temos uma palavra de vitória, que as portas do inferno não resistiriam contra nós. Então aqui, os demônios sabem quem é Jesus. Ele fala: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E esse quadro se repete também, porque nós lemos lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 24 a 34, os demônios também fazem a mesma confissão. Então eles sabem quem é Jesus. Então no versículo 9, no versículo 8, Jesus manda que aquele espírito saia do corpo daquele homem. E no versículo 9, o Jesus pergunta então qual é o nome dele. Até aquilo que eu acabei de falar, é um diálogo inédito que Jesus trava ali com aquele espírito imundo. E ele diz o seguinte: nós somos legião, porque nós somos muitos. É muito comum a gente achar como explicação ali, eles fazem essa comparação, quando esse demônio diz que ele é uma legião, faça uma comparação com uma legião romana de soldados. Então assim, uma legião romana de soldados naquela época, ela variava de 3 a 6 mil homens. Então, gente, você imagina um homem possesso por milhares de espíritos, como era esse gadareno aqui, e nós não sabemos o nome. Então ele diz: nós somos uma legião porque somos muitos. E nós temos também outros exemplos de possessão. Por exemplo, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12, 43 ao 45, fala daquele homem, que tem na verdade é aquele crente que vai até Jesus, ele tem a sua vida purificada, santificada, mas ele não permanece no Evangelho. Então aquele espírito que havia nele sai, com a presença do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem fazer morada, a casa fica limpa e adornada. Então, só que se essa pessoa ela não permanece nos caminhos do Senhor, os demônios então, quando saem daquele corpo, o texto diz aqui em Mateus que ele anda em lugares áridos buscando repouso, buscando alguém onde ele possa habitar para fazer ali, para destruir a vida dessa pessoa. Então esse espírito, quando ele sai, ele não encontrando ninguém, ele volta para sua casa, ele vai lá ver como é que tá, E vai que a casa está desocupada. Então é o que acontece nesse texto. Então ele não entra. Ele vai, e o texto diz que ele chama 7 demônios piores do que ele para fazer morada. E o texto diz que o último estado dessa pessoa é pior do que o primeiro. E nós temos também o caso de Maria Madalena, em Lucas 8:2, do qual foi expulso 7 espíritos. Mas no caso desse homem aqui, nós estamos falando de uma legião. Nós estamos falando aí de 3 a 6 mil demônios fazendo morada na vida deste homem. E Jesus então, repreendendo aqueles espíritos, e eles fazem um pedido. Eles fazem um pedido para Jesus no versículo 10. Ele diz assim: e rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E no versículo 11 diz assim: e andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos nele. Só que eles fazem eles expressam uma vontade para Jesus que é curiosa. Ele diz assim: não nos envie para fora desta província. Então nos remete ali àquela questão da territorialidade, isso é muito falado, em batalha espiritual. Há uma certa controvérsia a respeito dessa territorialidade, dos espíritos. Mas bem da verdade, pessoal, é que essa região não era uma região onde Deus era cultuado, onde a presença de Deus era invocada. Por haver ali uma criação de porcos, era um território gentil, não havia ali nenhum conhecimento acerca de Deus. Então, quando no versículo 5, aliás,
No versículo 7, os demônios falam para Jesus, conjuro-te que não me atormentes. Então os demônios, pessoal, eles ficam em certa tranquilidade em lugares onde a luz ainda não chegou, nos lugares onde a palavra de Deus não é pregada, nos lugares onde Deus não é invocado. Então são lugares onde os demônios, então eles imperam, eles têm ali autoridade sobre aquela região, sobre aquela casa, sobre aquele bairro, né? Eu moro aqui em São Paulo e existe aqui na região de São Paulo, na região central de São Paulo, um lugar muito conhecido no Brasil inteiro, que é a Cracolândia. Então é um lugar onde é um lugar de degradação humana. Então com certeza ali é um lugar onde há muitos espíritos ali oprimindo a vida daquelas pessoas viciadas em droga, em crack. Então da mesma forma é aqui nessa região, nessa província, onde não havia ali nenhum referencial acerca de Deus. Então por isso os demônios pediam a Jesus que não tirasse eles daquela província, porque eles estavam ali, entre aspas, eles estavam confortáveis ali. Não havia ninguém impedindo o avanço das trevas na vida daquele homem e na vida daquela cidade. Então por isso eles pedem que Jesus não os mande para fora daquela província. E eles pedem também que eles então entrassem numa manada de porcos. O texto diz que eram quase 2.000 porcos. E a gente vê ao longo da Bíblia que o porco ele é um animal considerado imundo. Se nós vermos lá no livro de Levíticos, capítulo 11, versículo 7, são referências sobre animais que os judeus podiam ou não comer. Então ali o porco ele era um animal imundo, onde os judeus não podiam comer. Então aqui com certeza um judeu jamais iria ter ali uma criação de porcos. Seria contra, seria contra os preceitos da lei. E o porco, ao longo da Bíblia, ele é considerado uma referência impura. Então nós temos ali como exemplo o filho pródigo. O filho pródigo, o último estágio dele, ele está numa criação de porcos, desejando comer a comida dos porcos. Então é um símbolo de uma decadência espiritual, o porco. Nós temos também em Mateus capítulo 7, versículo 6, onde o Senhor Jesus diz, não dê pérola aos porcos. Eu quero fazer também com vocês a leitura de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 22. E diz assim, porquanto se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Então aqui é semelhante àquele texto de Mateus que nós falamos, quando o espírito imundo ele sai do corpo de alguém e essa pessoa volta então a se envolver com o pecado, é o que Pedro está falando aqui. No versículo 21, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadeiro de lama. Então nós vemos, pessoal, que o porco, ao longo de toda a Bíblia, ele é um referencial negativo. E foi justamente para lá que os demônios então pedem que Jesus enviasse ele para os porcos. Então o texto diz ali que Jesus autoriza, nós vemos aqui uma total submissão dos demônios ao senhorio de Cristo, ao poder de Jesus. Jesus então permite. Nós vemos aqui um caso de possessão demoníaca animal. Eles entram ali naqueles porcos e eles fazem com que aqueles porcos se precipitem no mar, vindo a morrer ali cerca de quase 2.000 porcos, E então no versículo 14 ao 17, Jesus agora ele lida com os moradores daquela cidade, com os criadores de porcos. E fica muito claro ali, logo aqui no começo, qual era a preferência daqueles cidadãos, daqueles criadores de porcos e a condição do coração deles. Vamos ler o texto lá, do 14 a 17. Diz assim, e os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus,
e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Então, nesses versículos fica claro a preferência daqueles cidadãos, daqueles homens, né? Eles veem então aquele homem agora que não está mais atormentado por demônio, né? Aquele homem que andava de dia e de noite, clamando nos montes, clamando nos sepulcros. Então aquele homem que vivia andando, buscando quem pudesse socorrê-lo, buscando quem pudesse ajudá-lo. Então estes homens, eles chegam agora no versículo 15 e eles veem aquele homem assentado. Aleluia, porque ele já havia sido liberto. Então aquele homem, ele já encontrou a sua cura, ele já encontrou a sua paz. Ele agora está assentado, ele não é mais um andarilho. Não é verdade? Nós vemos também que ele estava vestido. Então é muito provável que na sua possessão demoníaca, ele era um homem que ele rasgava as suas vestes. Ele andava nu, uma pessoa totalmente fora do seu juízo perfeito. Ele rasgava as suas vestes, agora ele está vestido. E também ele vê esse homem em perfeito juízo. Nós sabemos que, eu posso falar isso, pessoal, com uma certa propriedade, porque eu fui, no passado, antes de me converter, eu fui de religiões afrodescendentes, candomblé, de umbanda. Então, toda possessão, algumas, não todas, as pessoas ficam inconscientes. Então, quando esse homem agora ele está em perfeito juízo, ele não está mais possesso. Ele não está mais possesso, ele está em perfeito juízo, ele está em perfeito ali, consciente daquilo que está acontecendo com ele. Era muito comum nos terreiros que eu frequentava, as pessoas ali incorporadas em Exus, e tomavam uma garrafa de pinga ali, e quando o Exu ia embora, a pessoa estava totalmente sã. Então, e ela não se lembrava de absolutamente nada do que acontecia. Então era o caso desse homem. Quando ele estava possesso, ele não tinha consciência daquilo que ele fazia, daquilo que estava acontecendo. E por outro lado também nós temos possessões onde não há nenhuma manifestação física. Por exemplo, nós temos aí o exemplo de Judas, A Bíblia diz que quando Satanás entra no coração dele, ele não vira o olho, ele não fica com uma força descomunal, ele sai e vai vender Jesus, mas ele está possesso por Satanás. E o texto diz, gente, que eles ficaram com medo, eles temeram aquela situação. E isso nos mostra a dureza do coração daqueles homens. Então, como que alguém vê uma pessoa oprimida, vivendo no meio de morto, sendo algemado, andando todo rasgado, como que alguém vê uma pessoa dessa curada e não se alegra? Então, eu vou estar falando isso mais para frente, gente. Isso é um termômetro espiritual de como estava ali o coração daqueles homens, totalmente endurecido, gente. E o Senhor Jesus diz, olha, nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Sabe por quê? Por causa do aumento da iniquidade. Então, à medida que a iniquidade nos dias de hoje ela vai aumentando, parece que aquilo vai afetando o nosso amor. A gente vai deixando de ser empático, a gente vai deixando de sentir as misérias do próximo, a gente vai deixando de amar o próximo. Então, pessoal, a gente precisa tomar muito cuidado com esse endurecimento de coração. Fica a pergunta aqui: a gente se alegra ainda quando um pecador se arrepende, se rende a Cristo e se arrepende? A gente se alegra quando a gente vê alguém liberto das drogas? Isso ainda é um motivo de alegria para nós? Ou a gente vê isso como algo comum? Então é uma pergunta que a gente precisa responder, porque elas são termômetros espirituais na nossa vida. E estes homens, eles foram então incapazes de se alegrar com a situação daquele homem. Eles temeram, eles ficaram com medo. Sobre a referência do amor se esfriará, Mateus 24:12, quando o Senhor diz lá que
por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então uma vez, aí eles começaram ali no versículo 17, né? Eles começaram a pedir que Jesus se retirasse do seu território. Então eles fizeram a escolha deles. Então eles tinham tido ali um prejuízo de quase 2.000 porcos, mas em compensação havia um homem que não sofria mais nas mãos de Satanás. Então eles preferiram que Jesus então saísse, né? Porque o texto diz que eles começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. Rogar é pedir com insistência. Jesus, vai embora, não, sai daqui, né? Eles viram que eles tiveram um prejuízo ali material, eles não se importaram com a libertação daquele homem e eles então preferiram não correr o risco de sofrer mais prejuízos materiais por conta da estadia de Jesus ali. Então eles pedem que Jesus se retire da sua província, da sua cidade. E muitas vezes, pessoal, acaba sendo a reação de muita gente. A gente muitas vezes a gente não quer sofrer a perda, mas nós precisamos estar conscientes de que muitas vezes sermos usados por Deus para tirar uma vida, né, para levar o evangelho a alguém que está em trevas, isso muitas vezes nos custa prejuízos materiais. E essas pessoas elas não quiseram correr esse risco, elas não quiseram continuar que Jesus permanecesse ali, né? Nós vimos que era uma região onde não existia nenhum referencial sobre Deus, sobre quem era Deus ali. Então eles pedem com insistência que Jesus se retire da sua terra. E no versículo 18 ao 20, nós temos agora Jesus falando com aquele homem, né? Jesus falando com aquele homem. Jesus então, no versículo 18 ao 20, diz assim: e entrando ele no barco, rogava-lhe o que lhe for endemoniado que o deixasse estar com ele. Então aquele homem queria estar com Jesus, né? Aquele homem ele estava tão grato ali daquele milagre, daquela libertação, por ter a sua vida restituída, que ele queria ir com Jesus. Mas Jesus, no versículo 19, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E no versículo 20 diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Então, se aquele homem se ausentasse ali daquela terra, ela iria continuar sendo um lugar onde os demônios prevaleceriam. Mas assim como aquele leproso no capítulo 1, versículo 45, este homem ele vira um grande evangelista, né? E ele passa a anunciar aquilo que o Senhor Jesus Cristo havia feito na vida dele. E a consequência disso é que todos ficaram maravilhados. Então aquele homem, ele passa a ser ali na região de Decápolis a única referência de Deus para aquelas pessoas, né? Então ele passa a evangelizar, a ganhar pessoas a Cristo por conta do seu testemunho, gente. Por isso é importante, né? Você pode não saber pregar, você pode não saber ensinar ali numa escola dominical, mas você pode, com o seu testemunho, ganhar vidas para Jesus, porque naquilo em que você foi liberto, nós precisamos não nos esquecer que na área em que nós somos libertos, muitas pessoas ainda estão sendo escravas, né, do inimigo. Então o seu testemunho, o meu testemunho pode edificar alguém e pode levar a salvação, né, para essa pessoa. Então ele virou ali um grande evangelista. Ele passou a testemunhar aquilo que Jesus havia feito na vida dele. Pessoal, para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos dividir ele em duas partes. Então, para você não perder a sequência desse vídeo, clique no card aqui acima para você então assistir a segunda parte desse vídeo, amém?